você tinha comentado comigo que, às vezes, esses alunos excelentes querem entrar no mestrado, querem entrar no doutorado, e você está torcendo para eles entrarem, e aí eles não passam na prova do GMAT, Não né? passa. Já vários alunos aconteceu isso. Eu tive vários alunos, são bons alunos de engenharia, vão lá, fazem o processo seletivo e aí não passam. Então, Marco, eu queria que você falasse um pouco também sobre o seu projeto, né? Como é que você trabalha com conteúdo, gera conteúdo para o GMAT, como é que é, quem quiser fazer, se tem curso, não tem, você aproveita e divulga aqui também, entendeu? Divulga o seu trabalho, né? Que é mais do que justo aí, e é um serviço de utilidade pública, né? As pessoas precisam disso para se preparar. Então, você aproveita e já comenta também, tá? Então, Ótimo. né? Na verdade, eu vou passar por todos esses tópicos. Eu montei uma apresentação aqui. A Ótimo. minha intenção é que, ao longo desses, sei lá, meia hora, 40 minutos, eu tentei não deixar tão extenso, né, para não tomar tempo demais de vocês, mas minha intenção é mostrar por que surgiu a prova do GMAT, qual que é a filosofia por trás, para vocês entenderem por que o GMAT é tão usado em vários processos seletivos, e eu também vou mostrar como é que vocês podem se preparar. Então, vários recursos que vocês podem usar. Posso compartilhar minha tela aqui? Pode, já está. É só ir lá no share screen, ó, lá embaixo. Aí, foi. Foi. Beleza. Está carregando. Ótimo, pronto, carregou. Boa. Então, e eu queria deixar bem aberto também, quem quiser fazer perguntas ao longo da apresentação, fica à vontade, tá, gente? É só abrir o microfone e perguntar. Aí a gente deixa mais dinâmico também. Então, eu vou começar só contando um pouquinho uma apresentação breve minha, 1 minuto e meio. Ótimo. Para vocês me conhecerem, meu nome é Marco, eu sou professor de matemática particular há muito tempo, já dava aulas particulares há muito tempo, desde a época antes da faculdade até, mas na faculdade eu intensifiquei mais ainda. E aí, quando eu saí da faculdade, eu resolvi criar uma escola de matemática, um cursinho só de matemática, que foi a Desempenho Máximo. Durante anos eu dei aula particular de matemática e eu acabei conhecendo a prova do GMAT com um aluno que queria se preparar especificamente para fazer o MBA dele em Harvard. Ele trabalhava numa consultoria estratégica chamada BCG, e o plano de carreira dele era fazer MBA, ele queria ir para Harvard, e ele precisava estudar a prova do GMAT. Ele descobriu que existia essa prova, e aí eu já tinha dado aula para ele antes, e ele falou, você pode me ajudar com essa prova? Eu falei, olha, não conheço a prova, mas eu posso te ajudar, vamos tentar. Ele comprou um monte de livros, e aí eu comecei a pegar os livros dele para entender como é que era a tal da prova do GMAT, pensando que o conhecimento que eu tinha de matemática seria suficiente para encarar a prova. E no final das contas, eu percebi que o GMAT ele é muito menos uma prova que avalia o seu conteúdo, seu conhecimento de matemática. Então, às vezes, você sabe muita matemática, você sabe fazer matemática, problemas cabulosos, assim, mas você se dá mal na prova do GMAT. Porque o GMAT é uma prova que avalia mais a sua capacidade de raciocínio. Porque ele quer avaliar não só o engenheiro que vai fazer MBA, mas ele tem que avaliar o cara que se formou em cinema e vai fazer MBA, ele tem que avaliar o cara que se formou em letras e vai fazer MBA. Porque o MBA é um curso que abraça qualquer pessoa, né? E de qualquer formação. Então, o objetivo da prova do GMAT é avaliar a sua capacidade de raciocínio. Então, é onde um engenheiro, que às vezes consegue, ele sabe na cabeça dele aquele caminho que vai algebrizar a questão, vai resolver e vai chegar na resposta com certeza, depois de 5 minutos fazendo conta, fritando papel. E às vezes as questões do GMAT, elas envolvem só uma sacadinha para resolver a questão em 30 segundos. Então, inclusive eu separei algumas questões só para exemplificar, eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então aí já vão preparando o cérebro aí psicologicamente, porque... Partida com a do Marco. Eu fiz licenciatura em matemática, dei aula há muito tempo em cursinho, preparatório, EPICA, ESA, AFA, ITA, IME, né? Dei aula há muito tempo também. E aí, quando eu peguei a prova para... É exatamente o que ele está falando. Quando eu peguei a prova para fazer, eu falei, isso aí vai ser uma moleza, eu já estou acostumado a dar aula disso, pô, né?
E não é bem assim que a banda toca, não. Peguei para resolver, falei, pô, algumas questões, realmente, pela nossa bagagem de cursinho, a gente consegue resolver, mas outras não são tão óbvias, né? Às vezes não tem resposta, né? Os dados são insuficientes. E aí, eu lembro que eu fiz a prova da UF, foram 20 questões. Aí eu falei, 20 questões vou resolver, moleza, né? E aí foi em 1 hora. E aí foi assim, eu falei, não, eu vou resolver, acho que eu tenho certeza que eu sei fazer. Aí fui olhando, eu sei que, olha, eu resolvi 10 questões, eram 20, eu resolvi 10 conscientes. Eu tinha certeza que eu tinha acertado as 10, né? Só que depois que eu terminei de resolver as 10 questões, faltava 5 minutos para acabar a prova. Já tinha passado 55 minutos. E aí eu falei, bem, vou ter que chutar, né? Aí o que eu fiz? Chutei tudo letra B de bola, né? Chutei tudo B, né? E aí, das que eu tinha certeza, das 10 que eu tinha certeza, minha certeza não era bem certeza assim, porque uma eu errei. Então, ao invés de 10, eu acertei 9. E das 10 que eu chutei na letra B, eu acertei 3. Então, no final, chutei mesmo, tudo B. Aí acertei 3. Então, quer dizer, 9 com 3, acertei 12. Com esse, vamos dizer assim, desempenho pífio, né? Com esse desempenho horroroso, 12 questões, eu ainda fui o primeiro lugar, juntando o meu currículo Lattes, o meu pré-projeto, e a minha prova de inglês, e o meu resultado do GMAT, de 20 eu só acertei 12, eu ainda fiquei em primeiro lugar no doutorado da Universidade Federal Fluminense, né? Então, para vocês, né, observarem o grau de dificuldade. Eu já era experiente no assunto, já dava aula, mas mesmo assim, para mim foi difícil, né? Principalmente porque você precisa fazer as questões rápido, né? Uhum. Assim, o que eu acho que eu quero passar até de mensagem de esperança é que se você já sabe que você tem que se preparar para a prova do GMAT, se você sentar a bunda na cadeira e estudar para a prova do GMAT, você vai pegando as manhas, vai ficando mais fácil. Então, em 2015, eu achava bizarro resolver umas questões do GMAT. Eu falava, não é possível, eu discordo do gabarito. Hoje em dia eu já sei que o gabarito nunca está errado. O gabarito do GMAT oficial, ele é tão bem feito que nunca está errado. Então, tomem cuidado aí de achar que o gabarito está errado quando é uma questão oficial, porque você deixou passar alguma linha de raciocínio ali. Mas legal, e eu acho que é interessante também aproveitar o gancho que você falou, Marcos. Você tinha comentado comigo que, às vezes, esses alunos excelentes querem entrar no mestrado, querem entrar no doutorado, e você está torcendo para eles entrarem, e aí eles não passam na prova do GMAT, Não né? passa. Já vários alunos aconteceu isso. Eu tive vários alunos, são bons alunos de engenharia, vão lá, fazem o processo seletivo e aí não passam. E no fundo, assim, o que eu quero mostrar para vocês é, sentando a bunda na cadeira e estudando especificamente para o GMAT, você vai ficando mais tranquilo. Tá? Então, enfim, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou só terminar minha apresentação, então, aqui. Quando eu conheci a prova do GMAT, eu falei, pô, legal essa prova. Eu tinha um aluno que queria se preparar para ir para Harvard, no final das contas, ele mudou de planos, ele abriu um escritório de contabilidade no interior de São Paulo, desistiu dos planos dele de ir para Harvard, mas eu fiquei sabendo dessa prova do GMAT, eu fiquei conhecendo, e eu gostei muito da prova, a ponto de que eu pensei, bom, eu posso usar essa prova para selecionar pessoas, usar no meu processo seletivo, porque eu tinha uma escola de matemática, e eu dava aulas particulares para alunos de escolas bilíngues também, além das escolas que eram monolíngues, né, só brasileiras. Então, para mim era útil selecionar outros professores que sabiam dar aula em inglês, sabiam resolver a matemática em inglês. Enfim, aí eu comecei a usar um simuladinho que eu tinha criado para selecionar outros professores de matemática que poderiam dar aula comigo. E aí eu pensei, já que eu tenho esse simulado criado, vou deixar disponível para alguém baixar no meu site. Eu tinha um site com vários materiais para a galera se preparar para Enem, FUVEST, FGV e tal. Eu falei, vou colocar um material do GMAT. Meu foco era vestibular, GMAT não estava nem no meu radar, eu tinha só tido um contato com a prova, mas deixei lá o site disponível, o simuladinho disponível, e segui a vida. Depois de um tempo, eu
passei a dar aulas particulares, deixei de lado o projeto da escola de matemática em si, focado em vestibular, e mais um ano se passou, fui chamado para ser CEO de uma pequena faculdade aqui de São Paulo. Eu fiquei lá durante 10 meses, foi uma experiência muito legal, mas depois eu resolvi sair. E aí eu pensei, vou voltar a dar aulas de matemática, é o que eu gosto, né? E aí foi que eu pensei, vou voltar a dar aula para o pessoal de cursinho, o pessoal que está se preparando para o vestibular, como eu já fazia antes. E aí eu resolvi olhar o meu antigo site e eu vi que aquele material que eu tinha colocado para download da prova do GMAT, ele tinha sido baixado mais de 500 vezes, sendo que todos os outros materiais que eu tinha, um negócio que era o foco da minha atividade, que era aula para vestibular e tal, tinham sido baixados pouquíssimas vezes. Então, eu pensei, nossa, o GMAT, que nem era meu foco, foi baixado mais de 500 vezes. Quer dizer que essa galera que está se preparando para o GMAT deve estar muito carente de recursos. E aí foi aí que eu resolvi criar o Matemática para GMAT. Começou como um canal no YouTube, depois eu criei também um perfil no Instagram, e eu posto muito conteúdo lá para ajudar a galera a se preparar para a prova do GMAT. Então, isso começou, de fato, o canal começou em fevereiro de 2020, assim, começou eu postando conteúdos e também descobrindo como era a prova do GMAT, né? Tanto que eu resolvi me colocar o desafio de fazer a prova do GMAT oficial, que é uma prova, assim, ela é caríssima, e mesmo assim eu falei, vou me colocar nos pés dos alunos, né, que estão se preparando para o GMAT, para entender como é que é essa jornada, e eu mesmo vou me preparar e fazer a prova oficial. Aí eu fiz a prova oficial em setembro do ano passado. Caríssima quanto, ô Marco? Quanto que custa? $250. Não é um valor desprezível, não. Não é. $250, né, vezes 6, quase R$ 1.500. Uhum. E ela tem validade, né? Ela não vale para sempre. Ela tem uma validade de 5 anos. Tá. Geralmente, para quem vai fazer MBA, né, que vai usar essa prova oficial, perdão. Então, é importante ficar de olho nessa validade, mas assim, é uma validade longa, né? Então, se você pensa em fazer, sei lá, um MBA daqui a 3 anos, em aplicar para um MBA daqui a 3 anos, pode ser interessante já começar a se preparar para o GMAT, Já quem sabe já tirar o GMAT da frente logo. Então, ó, o Marco já deu uma dica aí, que é o canal dele, ó, Matemática para Gemat, ó. Já é uma Então. dica aí, já é uma dica legal aí para quem quiser se preparar. Eu vou dar vários recursos, mas ao final também. E assim, só uma dica, né? Tem muita gente que se prepara olhando só para os conteúdos que já estão no canal e conseguem passar na prova e se preparar bem para o GMAT. Então, para quem Excelente. quiser, já aproveita, devora os conteúdos lá. E assim, eu compartilho também conteúdos no meu Instagram. Quem quiser pode seguir também o Matemática para GMAT lá no Instagram. E aí, bora falar um pouquinho do GMAT, então, né? Por que o GMAT existe? Eu já falei que ele serve como um critério de avaliação para quem quer entrar num MBA, geralmente nas escolas dos Estados Unidos, escolas de negócio de excelência dos Estados Unidos, Europa, Canadá. Isso começou, a prova do GMAT ela começou em 1950, 60 mais ou menos, com um grupo de universidades e escolas de negócio que se reuniram falando, vamos criar uma régua padronizada para comparar todos os candidatos. O processo seletivo para o MBA leva em conta vários fatores, várias facetas de cada candidato. Então, sua experiência acadêmica, experiência profissional, você tem que fazer redação, eles leem as redações de todo mundo. Só que o GMAT, ele serve como uma régua para comparar qualquer candidato, não importa de onde ele venha, se ele vem da Índia, se ele vem do Zimbábue, se ele era médico, se ele era engenheiro, se ele era advogado, não faz diferença. Todos os candidatos, desde então, passam a ter uma nota do GMAT. E o GMAT, então, ele tem a proposta, tá? De conseguir, entre aspas, né, prever, ou então ter uma grande correlação com o desempenho acadêmico no MBA. Então, o objetivo do GMAT, que é o órgão que cria a prova do GMAT, aliás, o que eles vendem, né, entre aspas, para as escolas de negócio, é que um aluno que tem uma alta nota no GMAT é um aluno que vai conseguir acompanhar o rigor acadêmico do curso.
o rigor acadêmico do MBA, tanto na parte quantitativa quanto na parte de inglês, das leituras, enfim, a análise crítica. Então, o GMAT surgiu para isso. E aí, a prova do GMAT, ela é composta por 4 sessões, a prova oficial, tá? Uma das sessões é a sessão quantitativa. Eu não vou me ater demais em como funciona a prova oficial, porque eu imagino que o objetivo de vocês não seja a prova oficial logo de cara, né? A minha intenção é mostrar mais para vocês que, repara que a prova ela é focada os nomes das sessões são Verbal Reasoning, Quantitative Reasoning, Integrated Reasoning, é tudo Reasoning. Reasoning, quer dizer, a sua capacidade de raciocinar, de criar linhas de raciocínio. A prova não está avaliando o seu conhecimento de matemática, ela está avaliando o seu reasoning o tempo todo, tanto na parte verbal quanto na parte quantitativa. E isso vai ser importante para vocês entenderem por que o GMAT é tão usado em processos seletivos por aí. Deixa eu ver aqui, o Leandro perguntou, a nota da prova tem para... isso aí eu já tinha respondido, né? Foi aquela hora. A prova oficial tem duração de 5 anos, tá? A nota. E aí, quando você faz a prova oficial, você pode escolher e enviar para algumas escolas já. Então, você faz a prova e fala, já que a sua nota sai na hora, e você pode falar, opa, essa nota eu quero mandar para Harvard, manda para Harvard lá, porque você tem o seu application sendo feito lá. Tá, é dessa forma que funciona. Se você tiver feito a prova aliás, a prova a oficial você pode fazer ao longo do ano inteiro. Você pode marcar, fazer online, fazer de madrugada. Você tem que ficar com uma câmera ligada, microfone ligado, fechar todos os seus navegadores, tudo. Fica só com o programinha do GMAT aberto no seu computador e você pode fazer a prova de casa também. Essa é uma possibilidade. Mas o ponto principal que eu quero compartilhar com vocês a prova avalia a sua capacidade de raciocínio. E tanto na parte quantitativa, perdão, quanto na parte de inglês, a sua capacidade de ler um texto e interpretar e raciocinar com base nesse texto. É bem diferente, por exemplo, uma questão de reading comprehension do GMAT, ela é bem diferente de uma questão de reading comprehension do TOEFL. O TOEFL, que é uma prova de proficiência em inglês, geralmente tem lá um texto e você tem uma pergunta para ver se você entendeu o texto, fulano de tal, quando falou tal coisa, estava bravo ou estava triste? Coisas desse tipo, eu estou simplificando demais. Mas no GMAT, uma questão de reading comprehension perguntaria alguma coisa do tipo, das alternativas abaixo, qual é mais provável que o autor do texto concordaria mais fortemente? Então, você tem que ter entendido o que o texto falou. As alternativas não vão falar nada sobre o texto, mas você tem que ter entendido o que o autor está defendendo, para aí você concluir, é provável que o autor concorde mais com essa alternativa aqui. Então, você tem que ter a capacidade de entender o texto e fazer uma inferência com base no texto. Então, o GMAT ele tem essa capacidade, ela é uma prova mais complexa nesse sentido. Tá? Então, a prova oficial ela é composta de 4 sessões. E aí, como que funciona o teste? O GMAT, atualmente, ele é um CAT, ou seja, um Computer Adaptive Test. A forma como o GMAT tenta avaliar sua capacidade de raciocínio é não entregando uma prova única para todos os candidatos. Na verdade, para cada candidato recebe uma prova diferente. Então, a prova é única para cada candidato. Tá? Então, você hoje em dia faz a prova no computador, seja da sua casa ou num centro de teste que eles têm homologado lá, são milhares no mundo inteiro. No Brasil tem cerca de 8, se eu não me engano, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, enfim, Curitiba, tá? Mas então, a prova é feita no computador e ela é adaptativa. No modelo de adaptação que a gente fala que é Question-Based Adaptive. Significa que a cada questão, a prova oficial, ela se adapta à sua performance. Quer dizer que se você acertar uma questão, a próxima questão ou vai ser de um nível similar ou vai ser de um nível mais alto. De modo que se você for acertando várias questões, o nível da prova vai subindo e você vai recebendo questões cada vez mais difíceis. É assim que o GMAT tenta prever a sua capacidade de fazer raciocínios cada vez mais complexos. E aí o contrário também é válido, porque se você for errando várias questões, o nível das questões vai diminuindo, e aí a sua capacidade de tirar uma nota alta diminui também. Tá? Então, isso que é legal do GMAT, eles têm um banco de questões gigantesco, e eles fazem
eles têm uma ciência muito grande na criação de cada questão. Eles têm um cuidado muito grande na criação de cada questão. Por isso que eu falei, eu acho muito difícil você encontrar alguma questão do GMAT que tenha um gabarito errado. Então, porque assim, tem uma estatística que eu vi no site deles que eles gastam em média 2 a 3 mil dólares para desenvolver cada questão. Imagina, 2 a 3 mil dólares, porque eles têm uma big equipe lá para fazer várias questões. Então, assim, a prova ela é riquíssima nessa qualidade do trabalho intelectual criado, né, colocado para criar cada questão. Como eu falei, a dificuldade de cada questão que você recebe, ela vai depender dos seus acertos e erros anteriores. E não adianta tentar vencer a máquina. O GMAT, ele fala que tem muita gente que fala, é melhor se dedicar mais à primeira metade da prova, gastar mais tempo nas primeiras questões, e aí você pode chutar mais lá para o final. Mas assim, eu fiz muitas pesquisas e cheguei à conclusão que não adianta tentar vencer a máquina. O próprio GMAT, que é o órgão que cria a prova do GMAT, fala que o algoritmo está desenhado para identificar a sua forma de pensar, a sua forma de chegar ao seu nível de capacidade de raciocínio, né? Então, não adianta você acertar várias no início e depois errar várias no final, a sua nota vai refletir a sua capacidade de raciocínio anyway, de qualquer forma. Então, minha sugestão não adianta ficar tentando hackzinhos para vencer a máquina, né? Você só não pode se prejudicar à toa. Quais são algumas dicas para você não se prejudicar? Você tem que terminar cada sessão da prova dentro do tempo, porque se você não terminar dentro do tempo, você é extremamente penalizado, extremamente penalizado, isso é dito pelo próprio órgão oficial, e você também tem que evitar chutar várias questões em sequência, porque, como eu falei, a prova, a cada questão que você recebe tem um nível de dificuldade que depende das questões que você acertou ou errou anteriormente. Quando você chuta várias em sequência, a grande chance é de você errar várias em sequência. E se você erra, a próxima questão é mais fácil. Se você erra de novo, a próxima questão vai ser mais fácil ainda. E aí, a sua capacidade de tirar uma nota alta na prova vai ser muito prejudicada, né? Provavelmente você não vai conseguir chegar em níveis tão altos de nota. Mas isso para a prova oficial, e eu queria mostrar como que a prova oficial funciona, para vocês entenderem como que a prova ela é valiosa, né? As questões criadas pela prova, pelo GMAT, são bastante valiosas. Assim, eles têm um cuidado muito grande para conseguir avaliar a sua capacidade de raciocínio. Tá? Seja você engenheiro, seja você administrador, seja você advogado. Tá? E aí, como que funciona o scoring? Isso aqui é só para você ter uma noção geral, né? Eu falei que a prova tem 4 sessões, mas existe uma nota emblemática, que é esse total score, que vai de 200 até 800. A 800 é a nota máxima. E essa nota emblemática, ela depende das suas notas na seção quantitativa e na seção verbal, que é aquela parte de verbal reasoning, que é a parte de inglês. Essas duas notas, elas são compostas, né? Elas vão, tanto a quantitativa quanto a verbal, elas vão até 51, é a nota máxima, é 51. E elas tentam refletir a sua habilidade que seja de forma comparável com qualquer pessoa de qualquer época que tenha feito o GMAT. Então, se você, por exemplo, tirou 50 na parte quantitativa, hoje, o que o GMAT tenta fazer é que esses 50 reflitam uma habilidade similar a alguém que tenha tirado 50 em 1990. Dessa forma, o GMAT ele tenta mostrar para as escolas de negócio que os insumos que vão chegar lá para eles serem trabalhados, né, as pessoas que vão chegar para serem trabalhadas durante o curso de MBA, são pessoas que têm níveis equivalentes, com uma certa padronização em termos de capacidade de raciocínio, né? E aí tem também um certo o percentil, que é também uma forma de comparar a sua performance com aquela nota em relação aos candidatos que fizeram a prova nos últimos 3 anos, tá? Então, isso, se você fizer um simulado do GMAT no site oficial do GMAC, que é o órgão que cria essa prova, GMAT, você vai ver, vai receber também uma estimativa de percentil, onde é que você está em relação às outras pessoas. E aí, repara que, por exemplo, uma nota 760 te coloca no percentil 99, ou seja, melhor que 99% dos candidatos que fizeram a prova. O GMAT, na prova oficial, tem uma média de 564 pontos, tá? Então, a nota média é 560 das pessoas que fazem a prova oficial. Como eu falei, a nota máxima é 800, a nota mínima é 200. A maior parte, isso aqui, essa nota, ela segue uma distribuição aproximadamente normal, tá? Quando o GMAT foi criado, era uma distribuição normal, agora é meio distorcida, mas assim,
a ideia é que a maior parte das pessoas ainda tira em torno de 560, pouquíssimas pessoas tiram perto de 800, pouquíssimas pessoas tiram perto de 200 também. E para você ser aprovado num programa, por exemplo, de primeira linha de MBA, geralmente você precisa de uma nota 700 mais. E geralmente eu diria até 730 mais, se você quiser garantir, né? 730, 740. Porque, por exemplo, a mediana das pessoas que entram em Stanford, entram em Harvard, entram, deixa eu pensar aqui, em Kellogg, que é outro super MBA nos Estados Unidos, a mediana da nota do GMAT dessa galera é 730, 727, sabe? Assim, a média é 727, mediana é 730, um negócio desse. São notas bastante altas, difíceis de serem tiradas, tá? Por exemplo, essa aqui foi a minha nota oficial de setembro do ano passado, como eu falei, eu fiz a prova, eu tirei 700, eu queria ter tirado 780, não consegui tirar 780. 780 seria uma nota bizarramente alta, né? Mas eu tirei 50 de 51 na parte quantitativa e tirei 35 de 51 na parte verbal, quer dizer, eu preciso melhorar muito a parte verbal ainda. Mas mesmo um 50 de 51, eu considero uma nota, assim, muito boa, mas não é também aquela nota absurdamente, ridiculamente boa. Mas o que eu quero dizer para você tirar uma nota bastante boa, você não precisa necessariamente acertar a prova inteira, você não precisa gabaritar a prova, você não precisa acertar muito, tipo, você pode ter alguns erros. Então, a parte quantitativa, que tem 31 questões na prova oficial, se você acertar 25 questões das 31, ou seja, se você ainda errar 6, né, bastante coisa pode parecer, você ainda consegue tirar uma nota como essa, 50. Você ainda consegue tirar um 49. São notas bem próximas das notas mais altas. Isso só vai depender das questões que você errar. Se você errar questões que são difíceis, tudo bem, porque provavelmente questões difíceis já era esperado que você erraria. Então, isso não prejudica tanto a sua nota. O problema é você errar questões fáceis. Porque lembra que eu falei? Se você errar questões fáceis, é difícil você chegar num nível de questões bastante elevado na prova oficial. Tá? E aí, ó, onde que o GMAT é cobrado? A minha intenção é dar um gostinho para vocês do que é o GMAT, né? E também mostrar que vários processos seletivos adotam o GMAT. O principal e o original lugar onde o GMAT é cobrado são nos programas de MBA, mas também em mestrados de administração no exterior, principalmente Estados Unidos, Canadá e Europa, que cobram o GMAT oficial. Então, essa prova que você tem que fazer, pagar $250 para fazer, receber um score que vai de 200 a 800, e aí você submete esse score para tentar receber uma offer, né? Para receber uma oferta para entrar num desses programas. É claro que não é só a nota que conta, tá? Lembra que esses processos de application para MBA, para entrada, processo seletivo de MBA, envolve redação, envolve você contar a sua história, mandar seu currículo, tem muitos detalhes e o GMAT é só um desses detalhes. Eu sei que aqui no Brasil, algumas escolas, se eu não me engano, tem uma escola aí do Rio de Janeiro que cobra a nota do GMAT oficial para entrar num programa de mestrado. Eu não me recordo qual agora. Pode ser que seja a FGV, né? De repente, a Fundação Getúlio Vargas, não sei. Escola de negócios aqui, pelo menos assim, as duas principais escolas de negócios aqui no Rio são a FGV e a COPEAD, né? Pode ser que seja a COPEAD também. Pode ser. Eu sei que eu tenho uma aluna que ela está estudando para fazer um programa de mestrado em administração aí no Rio de Janeiro. Deve ser a COPEAD. Eu acho. Eu não tenho certeza, quase certeza. Que enfim, é a COPEAD? Eu tenho quase certeza. Eu só não tenho absoluta certeza. Mas assim, deve é um programa de mestrado. E ela tem que fazer a prova do GMAT oficial. Aí eu fiquei até surpreso, né? Porque geralmente o que a gente costuma ver aqui no Brasil são cobranças adaptadas do GMAT. Ninguém... como a que eu fiz. Exato. Então, assim, outros lugares onde você pode esperar o GMAT aparecendo. Como eu comentei lá no início, né, em consultorias estratégicas, por exemplo, se você quiser trabalhar na Bain, no BCG, na Oliver Wyman, na Divisa, Alvarez Marçal, A.T. Kearney,
LK, Roland Berger e assim por diante, várias consultorias estratégicas tradicionalmente cobram a prova do DMAT. É curioso pensar, né? Porque os consultores, eles têm na trilha de carreira deles, de progresso de carreira, muitas vezes ir para um MBA. Então, muitas vezes, o consultor ele vai ter que fazer a prova do DMAT oficial quando ele for fazer o MBA dele. Então, é interessante porque provavelmente o fato dos consultores passarem pela experiência do DMAT oficial, algum momento na vida, pode ser que tenha influenciado eles a implementarem nas próprias consultorias estratégicas uma prova estilo DMAT, né? Só que é uma prova estilo DMAT, não a prova oficial do DMAT, tá? Não, é engraçado. Então, assim, eu quero que fique bem, pelo que você está expondo aí para gente, que fique bem marcado que, na verdade, então, são 3 frentes, né? 3 possibilidades. Uma delas são programas de mestrado e doutorado aqui no Brasil, né? Como é o caso como é o caso do doutorado que eu fiz e como é o caso dessa aluna sua que você está falando, que está fazendo um processo seletivo para o mestrado na COPEAD. Então, dentro do próprio Brasil... Falei quase certeza que é COPEAD. Deve ser lá. Eu conheço o pessoal de lá. Ah, tá. Eu participei, 2 semanas atrás, eu participei até de uma banca de doutorado lá na COPEAD. Então, quer dizer, uma é a utilização aqui dentro do próprio Brasil, né, em muitos programas. Outra é quem quiser fazer o MBA, principalmente aí nos Estados Unidos, né, Harvard, Stanford e os MBAs de ponta aí no mundo, né? E outra possibilidade aí até para empresas, né, aí fora, até para o mercado, né, para consultorias estratégicas. Então, quer dizer, são 3, o GMAT tem 3 linhas aí de atuação, 3 possibilidades. Sim, e eu vou comentar aqui que, tradicionalmente, consultorias estratégicas cobram no DMAT, mas existem outras empresas que estão cobrando também. Por exemplo, o Nubank é uma empresa que eu conheci, recentemente fiquei sabendo que eles usam uma prova estilo DMAT. Inclusive, tenho 2 alunos que entraram no Nubank esse ano. Não, o que eu acho curioso, assim, eu não vejo nada demais em cobrar, eu acho até salutar, né? Um profissional bem qualificado, bem... O que me causa um certo desconforto, eu fico muito chateado, é que muitas empresas, né, cobram que o cara tem que ter Excel avançado, VBA, R, Python, inglês fluente, alemão, mandarim, faço GMAT e quer pagar R$1.800, pô. É isso que é isso que é triste, né? Mas um absurdo completo. Isso aí eu concordo também. Né? E agora, assim, foi legal você ter falado dos salários, porque, por exemplo, nas consultorias estratégicas, o salário inicial para alguém que acabou de se formar na faculdade, por exemplo, graduação, e entra num processo seletivo de uma dessas consultorias, geralmente recebe como salário inicial algo entre 6 e 12 mil reais CLT. Esse é o salário inicial de carreira, sem Tá contar bom, bônus. tá justo. Eu acho interessante, então pode ser um bom investimento. 12 mil tá justo. Para esse nível de cobrança, tá... Mas assim, algumas aqui que eu listei, né, elas pagam mais, outras menos. Se eu não me engano, acho que a que paga mais aqui é a Oliver Wyman, tenho quase certeza. Enfim, fora os bônus, tá? Ela trabalha com o mercado financeiro, se eu não me engano. E geralmente no mercado financeiro você consegue receber mais, né? Enfim, e aí, como eu falei, né, como você estava comentando, inclusive, ITA, UF, tem processos seletivos de mestrados e doutorados que usam a prova do DMAT, às vezes não falando que é a prova do DMAT, né? Não falam. E aí uma coisa que eu já vi, inclusive de feedback de alunos meus, né? Às vezes, nesses processos seletivos, você tem questões que são adaptadas do DMAT, spoiler, adaptadas do DMAT, ou mesmo questões iguaizinhas a questões do DMAT. Então, já teve aluno meu que chegou e falou, nossa, aquela questão que a gente resolveu em tutoria caiu igualzinha na prova, e eu sabia já a resposta. Então, tipo, a pessoa não precisou nem fazer a questão na hora da prova, né, do vamos ver, porque era uma questão idêntica que ele já tinha feito.
Então, eu vou mostrar onde é que vocês podem encontrar questões do GMAT, tá? Onde é que tem vários bancos de questões gratuitos na internet. Mas primeiro, deixa eu dar uma palhinha para vocês, né? Mostrar o estilo de uma questão do GMAT. Eu selecionei uma questão fácil, bem fácil. Sacanagem eu falar bem fácil, né? Às vezes pode ser difícil, dependendo da sua habilidade com matemática, mas uma primeira questão nível 1, vamos dizer assim. Eu selecionei 3 questões. Gostaria que vocês pudessem me mandar aí no chat o que vocês acham que é a resposta correta dessa aqui. E aí, o pessoal está animado para fazer matemática? Essa aí coloca 15 ao cubo em evidência, né? Aí vira 1 mais 15, 16. 16 vezes 15 ao cubo. É isso aí. Letra B então, de bola. A ideia é reparar que tem 3 vezes o fator 15 aparecendo em cada termo, né? Coloque em evidência, sobra 1 mais 15, fica 15 ao cubo vezes 16. Então, essa é uma questão, ela é muito direta. Direta. É uma questão considerada fácil no GMAT, porque tem uma única linha de raciocínio. Questões mais complexas ou questões mais difíceis, que dão uma pontuação maior, vamos dizer assim, são questões que têm uma linha de raciocínio que tem mais de uma etapa, ou questões que têm pegadinha. Porque tem algumas questões que têm pegadinha. Muita gente vai numa alternativa achando que está correta e, na verdade, a resposta é outra, porque você não prestou atenção em algum detalhe. É aquela que eu tinha certeza absoluta que eu resolvi certo lá no doutorado e errei. Exato, esse tipo de questão, Então, esse aqui é um exemplo simples. Vamos ver um outro exemplo. Eu vou dar um tempinho para vocês já melhorou. pensarem. Vamos lá. If n is positive integer and is the square of another integer, what's the least possible value of n? Positivo inteiro. E outro é um quadrado de outro positivo inteiro. O pessoal pode mandar aí no chat, viu? If é o quadrado de um outro. Então, 600 tá. Esse não pode demorar muito, né? Na verdade, uma questão como essa, daria até para levar aí uns 1 minuto e meio, 2 minutos. Depende de como você está indo na prova, se for falar da prova oficial, né? Na prova oficial, se você ganhar tempo com questões fáceis, sobra mais tempo para você gastar nas difíceis. 30. Square é o quadrado, né? Square of another integer. Quadrado de outro inteiro. É isso aí. Se ninguém mandar no chat, eu posso resolver aqui também, mas eu acho que é legal quando alguém tenta fazer também, né? Deixa eu ver, peraí, 630. É, 630 vezes n tem que ser x quadrado. É isso aí. Bem, o 70 eu tenho certeza que os outros eu não sei. Porque 70 vezes 7 vezes 63 é só acrescentar 2 zeros, né? 7 vezes 63 dá 441, que é quadrado perfeito. Acrescenta 2 zeros, 1 zero vai sair da raiz. Então, 70 eu tenho certeza que é. Legal. 630 vezes 70 é um quadrado perfeito. Né? Isso, tá os certo. Outros... Agora, os outros eu não sei de cabeça. E olha que interessante. A minha sugestão é você fatorar o 630, né? Para ver que fatores... É verdade. Porque 9 é quadrado perfeito. Se o 630 for quadrado perfeito, o outro vai ser. É boa estratégia.
Então aqui a ideia é, vamos tentar descobrir quais são esses fatores que aparecem no 630, porque aí, como você falou, 630n tem que ser um x quadrado, né? Um k É, ao quadrado. E o 630 ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7, e aí depois isso multiplica n. Só que para a gente ter um quadrado perfeito, né, se esse número aqui é um quadrado perfeito, quer dizer que todos os expoentes na decomposição prima desse número tem que ter expoentes que são par, tem múltiplos que ser par. múltiplos de 2, exatamente. E aí, então, para a gente completar com o n, né, esses expoentes, para eles serem múltiplos de 2, então aqui a gente precisa multiplicar por 2 mais uma vez, por 5 mais uma vez, por 7 mais uma vez. Então, 2 vezes 5 vezes 7 vai dar 70. Então, o menor valor possível, de fato, para n é o 70. Nenhum outro desses daqui completa todos esses expoentes que a gente precisa. E aí, repara, né, que eu quero chamar a atenção? Qual que é o conhecimento matemático que está sendo avaliado aqui? É só divisibilidade ou É, fatoração? é, É um é número muito inteiro. básico, né? É. Isso aí a Só gente aprende que nas primeiras séries, né? Isso aí são números primos ou compostos, né? É o que a gente aprende lá, decomposição em fatores primos. é isso Mas não aí. é E tão aí, óbvia, né? Não é tão óbvio. não, de jeito nenhum. Tem algumas questões que são, se olha, que envolvem o conceito de paridade, né? Ou seja, um número inteiro, você está trabalhando com números inteiros que podem ser pares ou ímpares. Aí você fala, nossa, isso aí é muito ridiculamente fácil. E você Lá olha que no programa, né? No edital lá, números pares, números primos, noção de sucessor, antecessor e sucessor. Aí tu, isso aí é uma moleza, pois eu vou tirar 10. Aham. E, na verdade, a linha de raciocínio ela pode ser bastante difícil, apesar do conceito ser bastante básico, né? Por isso que é importante treinar especificamente para a prova do GMAT, né? Para você conseguir entender qual que é o jeitinho das questões, quais são as matérias mais cobradas. E boa parte das matérias cobradas na prova do GMAT, na parte de matemática, são questões de aritmética básica, álgebra básica, equação do primeiro grau, coisas desse tipo, sistemas de equações. Mas as questões, elas podem ser bastante fáceis ou podem ser cabulosas também. Vamos ver mais um exemplo? Selecionei uma Vamos lá. nível 3 aqui. Deixa eu ver. A couple decides to have 4 children. If this succeeds in having 4 children, and each child is equally likely to be a boy or a girl, probability that they will have exactly. Essa aí tem que pegar uma caneta, deixa eu ver. Exactly. Exatamente. Decide to have, if they. Aí a probabilidade de cada combinação é 1/16, né? Vezes, aí eu tenho que fazer uma permutação com repetição, né? Oh, legal! É isso, essa é a forma rápida de fazer. É isso aí. Né? Duas meninas, então é permutação de 4 com repetição de 2 e 2, né? Dá Isso 4 aí. fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 4, 3, 2, 2 fatorial, morreu, 2, 6, 6/16, 3/8, letra A. É isso aí, muito bom. Resolveu Pô, rápido essa aí. tá me relembrando, né? Tá me relembrando as questões lá da época que eu fazia. Ah, que legal. Um caminho Legal. para resolver essa questão, que seria extremamente extenuante, seria, por exemplo, fazer uma árvore de possibilidades. Por exaustão. E aí você conta, né? Resolve, mas resolve levando tempo. Mas É. daria para resolver. Agora, o caminho, atalho, vamos dizer assim, seria pensar, bom, a probabilidade de um evento acontecer, eu vou chamar de F, evento favorável, né? É o número de possibilidades que esse evento favorável pode acontecer dividido pelo total de eventos, né?
E a quantidade de eventos favoráveis a gente pode contar justamente, né, fazendo a permutação, como você percebeu. É só a gente contar o número de anagramas dessa palavra, GGBB, ou Girl, Girl, Boy, Boy. Aí a gente consegue ver todas as formas como pode nascer two boys and two girls, né? Então, são 6 possibilidades. No total, a gente tem 2 a quarto de possibilidades. São 4 etapas. Para cada etapa, a gente tem 2 possibilidades, né? Garoto ou garota. Então, aí a probabilidade acaba sendo 6/16avos, que é 3/8. E é isso. Legal, essa é uma questão mais difícil. Existem questões que são mais difíceis ainda, assim, tem umas questões bizarras, assim. Mas é pouco provável que uma questão extremamente bizarra apareça na sua prova. Se aparecer uma questão bizarra na prova, é porque você está mandando extremamente bem. Então, já é um ótimo sinal, né? Se você acertar ou errar, já foi um ótimo sinal aparecer uma questão muito boa na prova oficial, uma questão muito difícil na prova oficial. Mas, enfim, eu quis trazer algumas aqui que a gente pudesse discutir também sem precisar de muitos conceitos prévios, né? Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção do tipo de conteúdo que é cobrado. Tenho em mente que é basicamente a matemática básica, incluindo uma geometria plana básica, geometria espacial, mas o que mais cai mesmo é aritmética e álgebra básica, tá? Aí, beleza, como é que vocês podem se preparar, né? Onde é que vocês podem encontrar questões do GMAT? Existem 2 grandes fóruns na internet, que são o GMAT Club e o Beat the GMAT. Eu, particularmente, uso demais o GMAT Club. Eu não sei muito bem como é que funciona o Beat the GMAT, mas eu sei que ele é bastante grande também. Mas eu, basicamente, entrei no GMAT Club, todo o meu histórico está lá, eu faço questão pra caramba lá. Você pode fazer filtros para treinar questões de aritmética de nível fácil, questões de estatística de nível difícil. Você pode fazer esses filtros lá no GMAT Club e testar e treinar com centenas de questões. E assim, se você treinar com centenas de questões, você vai melhorar, não tem como não melhorar, tá? Então, o mais legal é que você tem as questões e tem as discussões das questões embaixo. Então, não adianta, é claro, só fazer a questão uma atrás da outra sem refletir sobre se você acertou ou errou, né? Minha sugestão é, se você quer se preparar para o GMAT, usa muito esse GMAT Club, faz as questões, as que você errar, olha os comentários para ver como é que a galera que acertou fez, porque eles compartilham diversas linhas de raciocínio por lá, é muito interessante se aprender com a linha de raciocínio das outras pessoas. E se você acertar e tiver demorado muito para acertar uma questão, que era uma questão difícil ou foi difícil para você, dá uma olhada também nos comentários para ver se as pessoas resolveram de forma fácil. Tá? O GMAT Club ele é um fórum aberto, você pode fazer questões à vontade lá. É só você fazer uma conta nele, também não custa nada para você fazer a conta, e é legal que você guarda suas estatísticas, toda vez que você vai respondendo a questão. Ele tem um timerzinho, ele guarda a estatística de quanto tempo você levou para fazer aquela questão daquele tipo. Então, assim, você consegue ter uma boa análise se você começa a estudar pelo GMAT Club. Então, legal, GMAT Club. GMAT.com. É esse ativo, né? É esse bizu que você está dando que não tem preço, cara. Né? Quem não sabe, como é que a pessoa vai descobrir? Só dando cabeçada. Eu, por exemplo, quando fiz a prova para o doutorado, se eu soubesse, eu teria entrado no GMAT Club e ficaria lá que nem um maluco resolvendo, mas na época eu não conhecia. Estou conhecendo agora, inclusive. Legal. Que bom. Quer dizer, é isso que não tem preço, né? Esse conhecimento que você está passando para a gente, é isso que não tem preço. Porque economiza muitos, talvez, meses. Muita energia, economiza muita energia. E aí eu aproveito para dar dica também, né, de canais no YouTube. Vou dizer, acompanhe o meu canal lá no YouTube, Matemática para GMAT. Ontem, inclusive, eu dei uma aula sobre problemas de trabalho, trabalhos de taxas de variação e trabalho, que são aqueles problemas do tipo, 2 adultos e 5 crianças fazem um trabalho em 9 dias, 7 crianças e 14 adultos fazem um trabalho em 7 dias. Quanto tempo vai levar para 15 adultos e 15 crianças fazerem o trabalho? Esse tipo de coisa, né? E aí eu deixei também listas de exercícios para quem quiser praticar. Então, tem lá a aula e tem as listas de exercícios para você praticar. Basicamente, foi uma curadoria que eu fiz de questões que tem no GMAT Club, por exemplo, questões principalmente oficiais do GMAT, mas geralmente eu faço para os meus alunos a curadoria do tipo,
Algumas questões, elas são, que estão no GMAT Club, tá? Não são só questões oficiais, então tem questões que são de outras fontes, que são bem escritas, outras são mal escritas. E eu geralmente faço a curadoria para, tipo, selecionar aquelas que não são mal escritas, eu jogo fora e deixo para os meus alunos só aquelas que são mais bem escritas. Então, se quem quiser, inclusive, assistir a aula, tá lá no canal do Matemática para GMAT, tem lista de exercício lá no link da bio do meu Instagram, também pode acompanhar lá, faz as listas de exercícios, e já são exercícios, como eu falei, com uma certa curadoria. Então, eu costumo separar por nível de dificuldade também aquelas questões que eu acho que são bem representativas. Então, você vai começar das mais fáceis e vai indo para as mais difíceis. Tá? Outros canais no YouTube, você tem lá o Prep Scholar GMAT, que ajuda bastante para a parte verbal do GMAT, eu acho bem legal. Tem outros, tá? Mas esses daqui eu diria que são os principais. Tem o GMAT Club, que tem, como eu falei, aquele fórum GMAT Club, eles têm também um canal no YouTube, e lá eles fazem vários webinários sobre, como esse que a gente está fazendo aqui, mas para divulgar programas de MBA, divulgar processo seletivo, até eles dão aulas abertas também de vários tópicos cobrados na prova do GMAT. Então é legal acompanhar, eles são o maior canal de GMAT, pelo menos que eu conheço. Tem esse Dominate the GMAT também, que tem aulas da parte quantitativa do GMAT, ou seja, também é focado em matemática para GMAT, mas esses todos são canais gringos, né? Mas quem quiser se preparar usando conteúdos, aulas em português, acompanhe o Matemática para GMAT. Lembrando que, apesar das aulas serem em português, as questões são todas em inglês, né? Porque a prova do GMAT é toda em inglês. Tá? Então, canais no YouTube, vocês podem usar esses daqui, perfis no Instagram. Aproveita, como eu falei, segue o Matemática para GMAT lá e também GMAT Club. Excelente. É um ótimo, porque no GMAT Club, se você começa a seguir lá, eles, eu não sei se todos os dias ou quase todos os dias, eles postam uma questão para você praticar. Então, você está rolando seu feed lá fazendo nada, aparece uma questão do GMAT, aproveita, para um minutinho, resolve, tem a explicação também. É uma boa forma de você manter contato, né? Respirar mais o GMAT. Então, fica a dica. Tá? Então, gente, é isso. Eu queria Já, apresentar. deixa eu mandar aqui, peraí. Já me Aqui, inscrevi no seu canal, pô.